Sentados mesmo como vocês estão, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 31. Nós vamos ler na NTLH, viu, irmãos? Vocês podem colocar aqui para nós, no telão. Efésios, capítulo 5, versículo de número 31. Você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo. Pastor Elan e pastora Simone estão em Belo Horizonte. E o tema que foi me passado para a ministração dessa noite é santidade no casamento e na família. Nós temos ouvido e aprendido muito nessa igreja já há um tempo sobre santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. É um mandamento do Senhor para nós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nos últimos domingos nós somos ministrados sobre santidade nas finanças. E como Deus falou conosco aqui neste lugar. O Senhor tem falado muito conosco aqui, e se Ele tem falado, é porque esse tema, certamente ele é muito importante na vida do cristão. O Senhor nos chama para sermos santos porque Ele é santo. O Senhor nos chama para uma vida de santidade, porque sem santidade nós não conseguiremos servir ao Senhor. Nós não conseguiremos cumprir aquilo que Ele tem para nós sem santidade. Vou tirar isso aqui que eu prometo não chorar. Irmãos, Efésios capítulo de número 5 diz o seguinte: como dizem as Escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Pode fechar sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nessa noite os nossos corações estão abertos para a revelação da sua palavra. Ministra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor desejou para essa noite, para cada pessoa que está aqui dentro deste local, que cada um de nós possamos receber a porção dessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, santidade no casamento e na família. Como iremos viver santidade? E aqui eu já começo com uma pergunta, para que nós possamos refletir. Como que nós iremos viver santidade dentro do casamento, dentro da família, se nós não tivermos o verdadeiro entendimento sobre valores, sobre princípios, sobre aliança, dentro da família e do casamento? Vou repetir a pergunta: como nós vamos viver santidade? Como nós vamos viver santidade no casamento e na família, se não tivermos o verdadeiro entendimento sobre valores, princípios e aliança dentro da família e no casamento? Nós ouvimos dois testemunhos aqui nessa noite, e se nós tivéssemos tempo aqui, a gente poderia ouvir de cada casal as dificuldades que cada um enfrenta. Eu tenho certeza que cada casal que está aqui nessa noite tem enfrentado dificuldades. Eu tenho encontrado dificuldades. Todos nós temos, as dificuldades chegam para todo mundo. Mas nós precisamos conhecer os princípios que não podem ser quebrados, para que nós possamos viver santidade dentro da família e dentro do nosso casamento.
Quando nós falamos isso na quarta-feira passada, lá no jantar de casais, quando o pastor estava à procura de um casal para que pudesse ajudar, né, que ele não vai dar conta sozinho mesmo, não tem jeito. E a gente estava numa reunião online, e eu e Patrícia, na hora, o nosso coração ardeu e nós dissemos a mesma coisa. Pastor, pode contar com a gente, porque nós precisamos contribuir com outros aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque apesar das dificuldades, nós temos também encontrado graça e nós temos vivido o melhor de Deus dentro do nosso casamento. E eu dou esse testemunho aqui também nessa noite. E para isso nós precisamos entender pelo menos sobre 3 processos dentro do que nós estamos falando. 3 processos. Tudo na vida funciona através de processo. Se você atropelar o processo, vai dar errado. Se você atropelar o processo, você não vai ter êxito, você não vai cumprir a sua meta. As empresas hoje também funcionam através de processos. E nós precisamos aprender que nós também temos processos a ser seguidos, para que nós possamos não quebrar os princípios, e não desvirtuar os valores, e deixar de viver a santidade que o Senhor nos pede. E o primeiro é o conceito original da aliança. Muitos têm perdido esse conceito. Muitos têm deixado de lado o conceito original da aliança. Nós falamos muito e nós aprendemos muito sobre aliança, e aqui eu aproveito. Eu sei que todos os casais que já passaram por essa escola, inclusive eu e Patrícia, nós aprendemos muito sobre isso. E eu aproveito aqui para poder falar um pouco sobre isso com certa propriedade, porque o Senhor tem ministrado no nosso coração sobre isso. A sociedade, muitas vezes a igreja, tem perdido o conceito original da aliança. Número 2, confiança e transparência no casamento e na família. As famílias têm perdido a confiança e a transparência um no outro. Como nós vamos viver santidade dentro da família se nós não confiamos um no outro? Como é que eu vou servir a Deus sem que eu não ame, eu não confio, eu não tenho transparência na pessoa que vive comigo, que divide a cama comigo? Como que eu vou servir a um Deus que eu não vejo, se eu não respeito a pessoa que está do meu lado? E número 3, o valor destes princípios na sociedade. Recapitulando, número 1, conceito original da aliança. Número 2, confiança e transparência no casamento e na família. Eu estou falando aqui de pelo menos 3 processos, porque nós poderíamos falar muito mais, é por causa do tempo. E número 3, o valor destes princípios para a sociedade. Vamos começar aqui com o número 1. O que é uma aliança? O primeiro testemunho que nós ouvimos aqui nessa noite falou um pouco, entrou um pouco no assunto. Eles disseram, ou ela disse com a boca dela, que eles estavam vivendo um contrato. Isso tem acontecido muito na sociedade, não só na sociedade, dentro da igreja também. As pessoas têm perdido o conceito de aliança e têm vivido um contrato. Qual que é a diferença disso? Nós vamos aprender um pouco aqui nessa noite. O que é uma aliança? O mais íntimo e mais sagrado e mais duradouro acordo de união conhecido pelos homens. O casamento, meus irmãos, é celebrado através de uma aliança. E aqui já dá para a gente começar a entender. Por que o casamento é celebrado através de uma aliança? Na cultura oriental, eles valorizam muito mais do que nós, ocidentais, essa questão de aliança. Eles vivem, eles morrem por causa de uma aliança, Flávio. Na cultura oriental, ninguém quebra uma aliança, a pessoa prefere morrer do que voltar atrás na sua palavra. E hoje, as pessoas não estão voltando apenas atrás na sua palavra. O casamento é uma aliança de sangue. A maior das alianças. Quando nós falamos de aliança,
O casamento, ele é constituído dentro da maior das alianças, a aliança de sangue. E o que tem acontecido? A sociedade, ela tem mudado o significado de aliança para um novo conceito. Na verdade, Satanás, de forma sutil e sigilosa, ao longo dos anos, ele tem se infiltrado e alterado os valores da aliança para um contrato. É disso que nós estamos falando. O contrato, e aqui agora a gente pode esclarecer um pouco, quem passou pela escola, né, aprendeu muito bem. O contrato, ele depende do desempenho das partes. Se eu perguntasse aqui nessa noite, a maioria aqui já assinou um contrato? Você já comprou algo através de um contrato? Ou você já trocou alguma coisa através de um contrato? Então o contrato, ele depende do desempenho das partes e ele pode ser quebrado pelo descumprimento dos envolvidos. Por exemplo, se você está vendendo uma casa, vamos deixar isso aqui muito claro nessa noite, e você faz um contrato dessa venda, e a pessoa tem que te dar R$1 milhão, e você tem que assinar a escritura de transferência desse imóvel. Aí chega no dia, a pessoa não te paga R$1 milhão, você é obrigado a transferir a escritura do imóvel? Ninguém vai te obrigar. Dentro da lei, ninguém pode te obrigar, e você não vai fazer isso. Porque o contrato, ele pode ser quebrado. Se alguém descumprir uma das partes, você também pode descumprir a outra. E você está totalmente certo. O contrato, ele é bilateral, ele é condicional e ele também é revogável. Você pode revogar um contrato, mesmo que o outro não cumpra também a parte dele, ou que cumpra a parte dele. Geralmente é colocado multa, você paga a multa, quebra o contrato, não tem problema, você tem esse direito. E aliança? Será que a aliança é desse jeito? Será que a aliança é a mesma coisa? E aí nós vamos ver se nós estamos vivendo na nossa sociedade um contrato ou uma aliança dentro do nosso casamento. A aliança, ela é unilateral, segundo a palavra de Deus. Ela é incondicional e ela também é irrevogável. A aliança, ela é um voto, ela é uma promessa. Se eu tenho uma casa de R$1 milhão, Flávio, viro para você e falo assim: ô Flávio, eu vou te dar essa casa porque Deus mandou te dar essa casa. E aí, Flávio, eu te dou essa casa, eu transfiro essa casa para você, e amanhã você fala mal de mim na rua. Eu não posso mais voltar atrás, porque eu dei a minha palavra. A aliança, ela tem diferença do contrato. Você faz um voto, você faz uma promessa, e é quebrado somente pela morte física. A aliança, ela é quebrada somente pela morte física. Manterei minha palavra independente da outra parte. Eu não dependo da outra pessoa para mim poder manter a minha aliança. Relacionamento entre Cristo e a igreja. Paulo fala uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Será que Cristo tem uma aliança conosco? Será que Deus tem uma aliança conosco? Se Cristo tivesse um contrato conosco, ele já estaria quebrado há muito tempo, por causa da nossa parte. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós quebramos essa aliança com Cristo? Casamento, a palavra de Deus fala que o casamento, ele é o retrato,
entre Cristo e a igreja. O noivo e a noiva. Uma aliança entre noivo e a noiva. A aliança, ela depende da palavra de quem a declara e de sua integridade. Ela não depende do outro. Ah, porque o outro fez isso comigo. O problema é que nós não estamos dispostos a pagar o preço da santidade. E aí nós temos as nossas justificativas. Essa palavra é muito forte, meus irmãos. Essa palavra é muito forte. As justificativas. Ah, não foi eu, foi por causa do outro. E assim nós vamos vivendo um contrato, quebrando este contrato, porque se fosse uma aliança, ela não poderia ser quebrada. Deus, ele se relaciona conosco somente através de uma aliança. Nós percebemos desde o início das Escrituras que Deus, ele começa a fazer aliança com o homem. Ele faz uma aliança com Adão, ele faz uma aliança com Abraão, e ele vai fazendo aliança com todas as pessoas que ele queria usar para o seu reino. E por fim ele faz uma aliança conosco através de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é a nova e eterna aliança. No tocante à salvação, não vai haver outra aliança de Deus conosco. Jesus é esta aliança. Jesus é a nova e eterna aliança. E só através dele nós teremos santidade e nós teremos salvação. O que acontece na sociedade é que os valores foram trocados. E os princípios que sustentam os valores foram quebrados. Sabe por que uma aliança se transforma em contrato? Uma aliança, ela se transforma em contrato por falta de Jesus. Por falta de perdão, por falta de transparência. Porque se nós observarmos a palavra de Deus, uma aliança, ela não pode ser quebrada, ela não deve ser quebrada. E nós deixamos com que, muitas das vezes, a aliança que nós fazemos com os nossos cônjuges, com Deus, e diante de testemunha, se transforme num contrato. A nossa sociedade tem vivido isso. E as igrejas também têm vivido isso. As igrejas aderindo ao sistema do mundo, da sociedade. Sem transparência, sem confiança, não tem como ter santidade. Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 24 e 25. Gênesis 2, 24 e 25. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Aqui fala de unidade. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Se nós observarmos a palavra nus, Adão e Eva aqui estavam nus. Nós percebemos que a palavra nus, ela significa mais do que apenas o aspecto de nudez em si, mas sim unidade e transparência. E esta nudez, ela é necessária em nossas vidas, na nossa família, no nosso casamento. Nós percebemos, segundo a palavra de Deus, que a intimidade física de um casal, ela é determinada pelo nível de intimidade que nós temos com Deus. Nós só vamos conseguir ter uma intimidade com Deus se você tem intimidade com o seu cônjuge.
dificilmente nós vamos conseguir desempenhar uma intimidade, desenvolver uma intimidade, viver o melhor de Deus no casamento, na nossa família, se nós também não tivermos intimidade com o Senhor. Eu nunca esqueço de um tempo atrás a pastora Simone ensinando para nós no seminário, e ela circulava num quadro, ela circulava dentro de um quadro e colocava o seguinte: o projeto de Deus, o plano de Deus é que você nasça, ou que você tenha nascido dentro de um casamento, e você vai estar dentro daquele círculo de proteção, porque o casamento ele é uma aliança. Quando essa aliança ela é quebrada, os filhos ficam fora dessa proteção. Olha o impacto, já dentro da família e também na sociedade. E aí, quando esse filho cresce ou essa filha cresce, ela se casa ou ele se casa, e ele sai de dentro de um círculo de aliança e entra dentro de um círculo de aliança. Essa pessoa nunca vai estar desprotegida. Esse é o plano de Deus, meus irmãos. Esse é o projeto de Deus para nós. Proteção o tempo todo. Deus, ele sempre desejou nos proteger. Adão e Eva caminhavam com Deus pelo jardim ao entardecer. Olha que intimidade que eles tinham com Deus. Quando nós falamos aqui de nudez, eles caminhavam com Deus, e a falta de transparência, o pecado, a falta de arrependimento começou a matar o relacionamento deles com Deus e um para com o outro. Nós percebemos que quando falta essa transparência, quando o pecado entra, quando não há arrependimento, Adão e Eva começam a ter vergonha. Versículo de número 25: tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Por que que agora, quando Adão e Eva cometem um pecado, quando eles quebram essa transparência com Deus e um com o outro, quando eles deixam a falta de arrependimento também tomar conta, eles percebem que estavam nus e eles se escondem. Isso acontece conosco. Isso acontece dentro do nosso casamento. Quando falta confiança, quando falta transparência, quando eu acho que tem alguma coisa que a minha esposa não precisa saber. E aí, quando eu acho que tem alguma coisa que ela não consegue fazer, que ela não precisa saber, e ela tenta se aproximar de mim, eu faço o seguinte: eu me afasto, porque eu estou escondendo alguma coisa. A pessoa começa a se afastar, a pessoa começa a se esconder, a pessoa começa a ter vergonha, a pessoa começa a ver a sua nudez, a pessoa começa a ver a sua pequenez, e o Senhor nos chama ao arrependimento. Além do prejuízo no próprio lar, qual o impacto de tudo isso também na sociedade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Antigamente, e aqui eu vou entrar num assunto, nós estamos falando de santidade, né? E aqui eu vou entrar num assunto bastante conflitante, mas bem rapidamente também. Antigamente, divórcio era raro. Se a gente pegar 30 anos atrás, eu estou pegando aqui a minha época de escola, eu não tinha, eu acho que eu não tinha nenhum colega com pai separado. Será se hoje eu pegar o meu filho, os colegas dele na escola, eu já conheço vários. Olha o impacto disso, do que nós estamos falando aqui. Fora desse círculo de proteção. Hoje o número é absurdo. Hoje o número é absurdo. Comum. Hoje está muito comum.
Mas se eu te perguntasse se é normal, o que você me diria? Normal não. Nós podemos até achar que é comum, mas nós não podemos achar que é normal, porque não é normal. Nem sempre as coisas que são comuns são normais. Nem sempre. A sociedade, a igreja, preste atenção, igreja, os valores estão sempre mudando, de uma maneira ou de outra. E se não há um padrão absoluto, essas mudanças acabam corrompendo a vida e a sociedade. Eu quero afirmar nessa noite, para você que me ouve, que há um padrão absoluto estabelecido na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso aqui, é a palavra de Deus. Há um padrão absoluto estabelecido de doutrina e conduta para o nosso benefício. É para o nosso benefício. Muitas das vezes a gente não entende. É igual os filhos da gente. Às vezes você não sabe como que você vai fazer para colocar na cabeça do filho que ele está errado, que o jeito que ele está pensando não vai dar certo. E a gente quer sempre mostrar o caminho, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ensinar o caminho que a criança deve andar, para que mais tarde ela não se desvie dele. E nós estamos passando um tempo, né, engraçado lá em casa, porque o nosso filho, ele está se transformando, né, um adolescente, e não é fácil. Quem tem aí filho de 12, né, 13 anos, a gente sabe que não é fácil. E Deus, Ele deseja que nós, né, continuamos, né, com esse círculo que Deus tem para nós, que nós sejamos, né, os que guiam, os que ensinam, os que andam com Ele pelo caminho, com eles pelo caminho. E nós temos tentado, né, pela graça de Deus, fazer isso, porque um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Um dia nós prestaremos conta dos nossos filhos, um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo. Tudo aquilo, tudo o que você fez com tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, tudo aquilo que o Senhor te entregou para administrar, o dinheiro que Ele colocou na sua mão, o que você fez? Né? O ministério que Ele te entregou, o que você fez com esse ministério? A família que Ele te deu, o que você fez com essa família? Seus familiares, seus parentes, será que pelo menos você orou por eles? E um dia nós vamos prestar conta de tudo isso. Então há um padrão absoluto estabelecido na palavra de Deus para o nosso benefício. A pergunta é: eu tenho aderido a este padrão? Ou eu tenho aderido o padrão da sociedade? Fica essa pergunta para nós. Será que eu tenho aderido este padrão da palavra de Deus, ou eu tenho aderido o padrão da sociedade? Eu quero afirmar que de uns tempos para cá, muitos têm aderido a esse último padrão que eu falei, padrão da sociedade. A igreja tem sido afetada por este padrão. A igreja tem copiado este padrão. E a igreja precisa se arrepender e voltar às veredas antigas de Deus. A igreja precisa se arrepender e voltar ao caminho que Deus tem para ela. Quase terminando. E são muitas as justificativas por adotar este outro padrão. Justificativas não faltam. Muitas das vezes até adulterando a palavra de Deus para o seu benefício. O que acontece é que as pessoas não querem pagar o preço da santidade. Eu falo isso aqui pela segunda vez. Muitas das vezes nós não queremos pagar um preço. Há um preço a ser pago, meus irmãos. Não é de qualquer maneira. Tem muita gente que fala o seguinte: o preço já foi pago. O preço pela sua salvação, sim. Mas o preço de manter a sua salvação aqui, é você que paga. Você corre o risco de perder a sua salvação. A palavra de Deus fala de uma porta estreita e uma porta larga. Não é tão fácil andar nessa porta estreita. Não é tão fácil andar por este caminho estreito, passar por essa porta. Tem muita bagagem que nós precisamos deixar. Nós ouvimos isso aqui no segundo testemunho aqui nessa noite. Tem bagagens que tem que ser deixada para trás.
Agora eu quero afirmar uma coisa aqui nessa noite, que restaurar estes valores e princípios, se porventura nós perdemos, então restaurar estes valores e princípios está no coração de Deus, amém? Nós precisamos restaurar. Se por algum momento nós temos vivido um contrato, se por algum momento você está deixando de cumprir a sua aliança, porque o outro também está deixando de cumprir em alguma área, você precisa se arrepender, você precisa voltar atrás, você precisa se aliançar de novo com Deus. Esses princípios são para a proteção da nossa vida e sociedade como um todo. Eu quero afirmar aqui que é muito mais difícil Satanás entrar e destruir uma família baseada numa aliança. É muito mais difícil. Então o que Satanás faz? Ele começa a agir de forma sutil. Se ele sabe que não consegue entrar dentro de uma família que vive em aliança, primeiro ele vai destruir essa aliança. Primeiro ele vai ajudar a quebrar essa aliança, porque ele sabe que vai ficar mais fácil para ele poder entrar e destruir essa família. É muito mais difícil, porque existe uma proteção. Se nós temos essa falta de proteção, se tem alguém aqui que não tem essa proteção, ou se nós temos uma brecha que nós abrimos dentro dessa proteção que Deus criou, nós precisamos fechar essa brecha novamente, para que nós possamos viver em santidade. Deus, Ele está nos chamando para um tempo de santidade. Essa igreja, ela está em jejum e oração constantemente. Nós estamos em jejum, porque o Senhor tem nos chamado para um tempo de santidade. O Senhor tem um tempo novo para nós. E no que depender de nós, as gerações que virão depois de nós, elas manterão a aliança e santidade a qualquer custo. Por isso nós precisamos tomar uma atitude agora. Se nós como igreja não tomarmos uma atitude agora, as gerações vão sofrer. As próximas gerações vão padecer. Nós precisamos fechar as brechas hoje. Se nós estamos fora desse ciclo de proteção, nós precisamos chamar o Espírito Santo, para que esse ciclo de proteção seja refeito. Porque Deus tem isso para nós. Deus, Ele tem esse ciclo de proteção para todos nós. Mesmo que você tenha alguém aqui que nasceu fora de um casamento. Tem jeito de fazer isso. Nós temos seminários aqui na igreja, onde nós fazemos isso constantemente. E a vida da pessoa muda. A pessoa percebe a mudança. Muitas das vezes tem um ditado que isso me impactou muito quando eu ouvi. Que muitas das vezes nós ouvimos falar o seguinte: esse menino precisa de um pai. Na verdade, toda criança precisa do pai dela. A criança não precisa de um pai, a criança precisa do pai dela. A criança precisa da mãe dela. Por isso este é o conceito original de Deus. Que nós não quebremos a aliança do casamento, para que os nossos filhos, que dependem de nós, sejam criados à maneira de Deus, dentro desse ciclo de proteção que Deus criou, para que mais tarde eles possam sair para dentro de um ciclo de proteção do casamento deles, e assim sucessivamente. Por isso, nós precisamos fazer alguns concertos com Deus, para que as próximas gerações não padeçam deste sofrimento. Já quase terminando. E quando este princípio é quebrado, a criança sofre danos. Eu já falei isso aqui. Mas nós estamos fechando essa brecha nessa noite. E se já aconteceu com alguém aqui? E aí? Pastora Cristiana? E se já aconteceu com alguém? E agora? Depois de tudo que nós falamos, depois de tudo que Deus falou conosco aqui nessa noite, se já aconteceu com alguém? Já aconteceu com muitos. Já aconteceu com muitos. A graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta.
Arrependa-se. E a palavra de Deus para você é o seguinte: arrependa-se do que foi feito. Depois do que você ouviu sobre a aliança, se você já aconteceu com você, arrependa-se. E mantenha agora a qualquer custo. E mantenha agora a qualquer custo a aliança que você está. Porque não tem como voltar atrás em muitas das vezes. Nós não temos tempo, mas a palavra de Deus fala também sobre esse assunto. De alianças que Deus aceita. Nós não vamos falar isso aqui nessa noite. Essa nova aliança, de como fazer para Deus aceitar essa aliança. Eu quero te dizer nessa noite que se você foi tocado por essa palavra, arrependa-se e mantenha a qualquer custo essa nova aliança que você tem agora. Amém? Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que nós possamos viver santidade dentro do nosso casamento e dentro da nossa família. Não tem como nós vivermos santidade com um casamento todo destroçado. Não tem como nós vivermos santidade com os nossos filhos vendo brigas dentro dos nossos lares todos os dias. Como que você vai viver santidade? Como que você vai ter intimidade com Deus se você não consegue dirigir a sua casa? Se você não consegue colocar em ordem a sua casa? Se você não ama? Se você não respeita aqueles que estão perto de você? Coloque, você que me ouve aqui nessa noite, coloque em ordem a sua casa. Vamos começar arrumando a casa. Se você não está orando com a sua família, comece a orar junto com a sua família. Chama sua esposa, chama seus filhos. Uma coisa que nós aprendemos nessa escola é que a gente, sobre transparência, a gente senta de frente com o nosso cônjuge e a gente encosta os joelhos e a gente olha dentro do olho e a gente ora. A gente pergunta como é que está o sentimento um do outro. A gente faz essa dinâmica para quê? Para que os casais tenham transparência. Porque quando você olha dentro do olho, muitas das vezes o casal não olha um no olho do outro. E quando você faz isso, a transparência chega. Você consegue administrar, os problemas de forma diferente. Você consegue resolver os problemas com mais facilidade. E aí a gente começa a viver a santidade que Deus tem para os nossos lares. Não é tão difícil, meus irmãos. Não é tão difícil. Repito, muitas das vezes nós não queremos pagar o preço. Muitas das vezes nós não queremos pagar o preço. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós.